Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 64. E é uma jornada incrível, sabe? Começa com aquele medo que paralisa, aquela sensação de ser alvo de uma conspiração e termina numa confiança total em Deus. Vamos ver como a justiça divina entra em cena e vira o jogo completamente. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir o próprio Salmo, passo a passo. A gente começa com um grito de socorro, daí vamos entender as armas dos inimigos, ver o momento em que Deus entra em cena e muda tudo, e no final, as consequências disso e como essa história se conecta com Cristo. Vamos começar então. E é interessante, né? O Salmo não abre com uma declaração de força, não. Pelo contrário, é um clamor, uma súplica muito sincera e até crua. É a voz de alguém que está numa situação de muita aflição, quase sem esperança. E essa sensação de ser alvo de uma conspiração, de palavras maldosas, é algo que de alguma forma todos já experimentaram. Pois é, isso não é de hoje. É exatamente esse o sentimento que está no coração do lamento do salmista. Ele se sente encurralado por gente que age escondido, sabe? Nas sombras. E olha que interessante que ele diz. Ele não pede só para ser protegido do inimigo em si. Ele pede para ser guardado do terror do inimigo. Percebe a diferença? Isso mostra que a luta não é só externa. É uma batalha interna, contra o medo, que às vezes pode ser pior que a ameaça real. E essa ideia de ser escondido é uma imagem muito forte. É como se ele dissesse, Deus, me coloca num lugar seguro onde essa trama, essa maldade, não possa me alcançar. É a busca por um refúgio seguro em Deus, quando tudo ao redor parece caótico e ameaçador. Bem, agora a gente avança um pouco. Depois de clamar por ajuda, o salmista começa a descrever, em detalhes, quem são esses inimigos e como eles agem. E as armas que eles usam, bem, não são armas comuns. A metáfora aqui é muito forte. Eles afiam a língua como se fosse uma espada. As armas deles não são de ferro, são palavras. A calúnia, a fofoca, a acusação falsa, tudo isso são como flechas amargas, venenosas que eles atiram. Essa comparação deixa tudo bem claro, né? De um lado, a espada e a flecha. Do outro, a língua afiada e as palavras amargas. É uma verdadeira guerra de palavras. E o jeito que eles fazem isso é covarde. É como se fossem franco-atiradores, que atacam de longe, escondidos, para atingir o alvo sem que ninguém veja de onde veio o tiro. Então, o modo de agir deles é todo baseado no segredo, no ataque surpresa e numa arrogância tremenda. Eles se reúnem, tramam em segredo, armam as ciladas e pensam, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir. Eles se sentem totalmente seguros na escuridão dos seus planos. E o cúmulo é que eles têm orgulho disso. Nosso plano é perfeito, eles dizem. O salmista descreve o coração deles como um abismo, algo profundo e impenetrável. Mas é justamente essa confiança toda, essa arrogância, que vai ser a ruína deles. O palco está montado para uma virada de jogo espetacular. E agora, chegamos no ponto de virada. Justo quando os inimigos se sentem no topo, super confiantes, a história muda completamente. O foco sai do problema e vai direto para a solução, que vem de Deus. É só uma palavrinha que muda tudo. Mas Deus... Com essa palavra, o salmista muda o tom. Ele está dizendo, eles podem atirar as flechas de palavras deles, mas é Deus quem atira a flecha final. A última palavra não é dos conspiradores. E a justiça de Deus aqui é o que a gente chama de justiça poética. Olha só que incrível. Deus usa a própria arma deles contra eles. A mesma língua que eles usaram para ferir, para destruir, se torna a causa da queda deles. Eles tropeçam nas próprias palavras, caem na armadilha que eles mesmos criaram. Ok? Então Deus agiu. E essa ação divina não fica escondida, não. Pelo contrário, ela provoca uma reação em cadeia, uma reação poderosa em todo mundo que vê. Basicamente, a gente vê duas grandes reações. De um lado, todas as pessoas, ao verem o que aconteceu, sentem temor. Elas reconhecem, isso é obra de Deus. Do outro lado, os justos, que estavam sofrendo e esperando, reagem com uma imensa alegria e com a confiança fortalecida. Então, aquilo que era uma conspiração secreta, agora se torna um testemunho público da justiça de Deus. A arrogância dos inimigos se transforma numa lição para todo mundo sobre quem realmente está no controle. E o resultado? A obra de Deus é anunciada, é proclamada. Agora, essa história do justo, que é perseguido, mas que no final é justificado por Deus, ela não para aqui no Salmo.
Na verdade, ela aponta para frente, para o seu cumprimento perfeito em alguém que é central em toda a Bíblia. Esse modelo do justo perseguido é um tema que percorre a Bíblia, mas ele encontra a sua expressão máxima, perfeita, em Jesus Cristo. Pense bem, ele também enfrentou conspirações, palavras amargas, acusações falsas, tudo vindo de líderes poderosos. É o cenário do Salmo 64, mas elevado à máxima potência. Então a gente vê um padrão, né? Começa com Davi, o salmista, que clama por justiça. Depois vem Cristo, o justo perfeito, que é traído e condenado por essas tramas, mas é vindicado por Deus na ressurreição. E hoje, a igreja, que também enfrenta perseguição, vive com essa mesma esperança. A ressurreição é a prova final de que nenhum plano humano, por mais bem arquitetado que seja, pode vencer o plano de Deus. É por isso que o Salmo termina dessa forma: o justo se alegra no Senhor. A alegria e a confiança de quem crê não dependem se o dia está bom ou ruim. Estão firmadas na vitória de Cristo. Por causa dele, o medo se transforma em alegria e a angústia dá lugar à confiança total em Deus. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. Sabendo que a justiça de Deus é certa e que a maior de todas as conspirações já foi derrotada na cruz e na ressurreição, como isso deveria mudar a nossa reação hoje, quando enfrentamos as palavras amargas e as pequenas ou grandes injustiças da vida?